Você sabia que a falta de hidratação no idoso é um problema muito comum? Porque a maioria deles não sente sede. E é por isso que nós temos que vigiar o tanto de água que o nosso idoso consome. É verdade. O Dr. Tiago Ferola vai explicar pra gente sobre esse assunto. Veja só. Bom, já estamos aqui com o Dr. Tiago Ferola e eu tô um pouquinho rouca, né? Já perceberam. Mas nós vamos falar sobre um assunto que a gente começou a falar na matéria passada, falar sobre desidratação. E esse assunto é comum demais no idoso. E às vezes o idoso realmente não tem aquele hábito de tomar água, ele não tem o hábito de hidratar, ele não sente sede. Na maioria das vezes a pessoa, o familiar fala, mas não me pede água. Então essa falta de hidratação, às vezes até trocar por uma água de coco, poderia fazer, tem alguma forma de trazer o idoso a manter ele hidratado, Tiago? Seja bem-vindo. A hidratação realmente é um dilema no paciente idoso, porque o idoso realmente perde um pouco da sensação de sede. E não tendo sede, ele acaba não buscando a hidratação. A hidratação é fundamental, principalmente nessas épocas do ano mais quente, e onde também o tempo está mais seco, apesar que nós estamos numa fase de chuva, mas quando o tempo está mais seco também é importante. Toda hidratação é válida, né? A gente pode hidratar as pessoas de qualquer forma, a gente pode hidratar com água de coco, com isotônicos, com sucos, com água, tudo isso é muito válido. Mas a água, ela tem sempre o seu papel principal. Então, assim, a melhor forma de hidratação é água. E a água, a gente acredita muito que é uma rotina. Então, se eu não tenho sede, eu deveria fazer a ingestão de líquido como uma rotina, como se tomasse um remédio. Quer dizer, eu tenho que tomar água pelo menos 3 ou 4 vezes ao dia. Quer dizer, a hora que eu acordei, eu tomo um copo d'água. Antes do almoço, tomo um copo d'água. No meio do dia, tomo um copo d'água. Eu não posso deixar de tomar, no mínimo, 4 copos de água por dia, como uma rotina, além do dia a dia, né? As frutas têm muitas águas, dependendo da fruta tem mais água, os sucos. É ótimo tomar uma água de coco, não tem nenhum problema, só tem coisa boa, né? Não faz mal nenhum, né? A água de coco não tem nenhuma contraindicação. Olha, a água de coco é uma coisa quase sem contraindicações. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado só com os exageros. Então, por exemplo, o paciente renal crônico, o paciente que tem muito potássio, os pacientes diabéticos, eles têm que tomar um pouco de cuidado com o volume que é ingerido dessa água de coco. Mas tomar uma água de coco, a princípio, não tem nenhuma contraindicação maior formal, a não ser casos específicos como esse que a gente citou. E quais são os problemas, Tiago? Quais são os riscos de um idoso que fica muito tempo desidratado? Ele pode ter uma consequência maior? Bom, com certeza. A desidratação ela pode levar a várias consequências, inclusive a graves consequências, como uma piora da função renal, chegando a levar até a uma perda de função renal por desidratação, né? Pode causar confusão mental, delírio, pode causar elevação de alguns eletrólitos, como elevação de sódio. Então, a desidratação ela pode sim trazer consequências graves no idoso e é uma patologia muito relevante e a forma de prevenção é muito simples, né? Então, a gente diz que hoje é incabível o idoso ter uma complicação por falta de hidratação. A gente tem que correr atrás disso. Para a gente encerrar, então, o ideal é o cuidador fazer como se fosse um reloginho, né? Ter esse hábito, colocá-lo na geladeira, por exemplo, aquele bilhete lá na porta da geladeira. Tomar água a tal horário, tomar água a tal horário, para facilitar a vida do cuidador? Assim, e a gente costuma dizer, para aquele idoso que não pode buscar água, que tem que ter um cuidador, é o seguinte, todas as vezes que o cuidador está com sede, o idoso também está. Né? Isso é uma realidade. Então, boa, assim, essa é uma dica boa. Todas as vezes, olha, você está com sede, vou buscar uma água, você vai levar uma água para o idoso também. Eu acho que essa é uma forma simples, prática e infalível de não deixar o idoso ficar desidratado. Principalmente aquele que está acamado, que ele necessita desse cuidado mais, assim, claro, até o que não está, mas tem que ter, o idoso precisa ser muito bem cuidado nessa área, né? O idoso que está frágil, que não tem condição de se defender ou de buscar seus recursos, é a obrigação do cuidador ter uma responsabilidade, uma rotina em relação a esses cuidados, de alimentação e hidratação.